Salve, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, falar brevemente da partida do São Paulo contra o Red Bull Bragantino e também falar sobre o James Rodrigues, né, que foi também o assunto do final de semana, com mais uma atuação ótima dele pela seleção colombiana. Primeiro vamos falar do São Paulo. São Paulo, acho que depois daquela vitória de 3-0 contra o Bragantino em 2022, com aquele uniforme inspirado no Tele, né? Acho que essa foi a vitória mais tranquila que o São Paulo teve sobre o Bragantino. O São Paulo não correu muito risco, foi uma partida bem sólida do São Paulo, diante de um time bem complicado, que sempre complica para o São Paulo, que é o Red Bull Bragantino, um time que tem atacantes rápidos, tem um time muito físico, muito forte no meio de campo. E o São Paulo, surpreendentemente, fez uma partida bem segura. Não foi uma partida brilhante do São Paulo, como foi contra o Bahia, mas foi uma partida muito segura do São Paulo, anulando bastante os principais pontos do Red Bull Bragantino, que tem como ponto forte a troca de passe no seu meio de campo em velocidade. O São Paulo usou muita bola longa no jogo. Para quê? Para justamente pular o meio campo do Bragantino. Como o São Paulo tem inferioridade numérica no meio de campo, o São Paulo optou por jogo mais direto. Isso usado de maneira inteligente. Para quê? Para não deixar o Bragantino gostar do jogo. Aí, sem a bola, o São Paulo foi bem competitivo. O 4-2-4 do Zubeldia só funciona porque os jogadores se comprometem, os atacantes se comprometem a estar marcando sem bola, a estar fechando linha de passe e recuar bem as linhas do meio de campo para poder dificultar a criação de jogo do adversário. Então o São Paulo conseguiu uma vitória tranquila, que eu falo assim, questão de... Embora os gols tenham saído no segundo tempo, o São Paulo não sofreu muitas ameaças do Red Bull Bragantino. E o São Paulo consegue uma vitória importantíssima, porque vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético Mineiro está em crise. O Atlético Mineiro tem levado algumas surras aí, então é um jogo perigosíssimo. A gente já sabe muito bem qual é o histórico do São Paulo contra times em crise. É só ver o que aconteceu contra Cuiabá e Vasco, embora o Cuiabá tenha já começado uma reação antes mesmo do São Paulo. Mas não é um jogo pra gente se iludir, não. O Atlético Mineiro ainda é um time forte, ainda é um time com jogadores importantes. Tem o Hulk, tem o Paulinho, tem alguns jogadores que voltarão da Copa América para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro terá o desfalque do Igor Rabelo, que foi expulso ontem contra o Botafogo, né? Mas não vai ser um jogo fácil, não. É uma vitória do São Paulo contra o Bragantino, é importantíssima para dar mais tranquilidade na tabela. O São Paulo abriu aí uma margem de 5 pontos para o sétimo colocado, se não me engano, e que dá uma folga dentro do G4. E aliás, que saudade de ver o São Paulo frequentando o G4 do Campeonato Brasileiro. É o lugar que o São Paulo deve estar sempre. Eu não sei nem se vai disputar título, se vai permanecer ali, mas é ali que o São Paulo tem que estar. O São Paulo tem que estar sempre na zona de Libertadores, porque é o campeonato que dá dinheiro para o São Paulo, é o campeonato que chama o torcedor, que chama a receita e, claro, chama mais patrocínios ainda, valoriza ainda mais a marca do São Paulo. E isso é de extrema importância para o momento que o São Paulo vive financeiramente. A dívida cada vez mais aumenta. A diretoria do São Paulo vive se gabando aí de que faz uma boa gestão, mas a dívida aumenta. Aquele lema do Casares, humildade, pés no chão, é só um discurso mentiroso dele, porque ele continua fazendo cagada no São Paulo e ninguém explica como que ele consegue aumentar a dívida fazendo os negócios que ele diz que faz, que é os negócios baratos de contratação de jogador sem contrato e com patrocínio, com receita enorme no Morumbi. Ninguém consegue entender como o Casares consegue aumentar a dívida com tanta receita que o São Paulo vem tendo, e mesmo com as vendas
gordas que o São Paulo conseguiu fazer, como a indireta, a venda indireta do Antony, né, pro Manchester United, e também a venda do Beraldo. Mas enfim, agora falando do James Rodrigues, muita gente fala, se o James jogar assim no São Paulo, será que agora que ele está recuperando o futebol dele na seleção colombiana, será que o Zubeldia vai dar espaço para ele? Galera, não se iludam. Vocês acham mesmo que o James Rodrigues se doa tanto assim na seleção colombiana para tentar um espaço no São Paulo? Gente, pô, vamos ser um pouco mais maduros, né? Um pouco mais realistas. O James, ele sempre foi assim. Ele sempre se doou muito mais pela seleção brasileira, pela seleção colombiana, que é a seleção dele. E beleza, isso é louvável, é a seleção do país dele. O problema é que ele não tem físico para aguentar a competição de 38 rodadas, uma competição mais intensa como a Libertadores, como uma Copa do Brasil, porque tem sequência. Na seleção colombiana a sequência é menor, é óbvio. Quantos jogos por ano a seleção faz? Quantos jogos por ano um clube faz? Então, isso é muito óbvio. Por que que o James rende mais na seleção? Além de que a seleção colombiana é montada para ele, porque quando precisa ele está lá. Já o clube não pode contar com o James sempre, até porque não tem físico. O James, sim, ele está sempre disponível para a seleção dele, porque ele treina no clube, se poupa na maioria dos jogos para chegar na seleção dele, estar inteiro fisicamente para conseguir competir na seleção. Agora no clube já não consegue. Ou seja, ele meio que como se tivesse que fazer uma escolha: ou eu me poupo para me dar 100% na minha seleção, ou eu dou 100% no clube aqui e com o risco de não estar 100% para minha seleção. Então ele acaba escolhendo a seleção dele, e eu não julgo esse pensamento dele, mas ele deveria demonstrar um mínimo de esforço para estar junto com o grupo nas competições do clube que ele tem contrato, do clube que paga salário para ele e do clube que os jogadores tentaram introduzir ele, tentaram integrar ele no grupo de jogadores. E ele não faz nem menção, não faz questão nenhuma de estar perto dos jogadores do São Paulo, de estar dentro do grupo do São Paulo. Ele não faz questão de querer agradar o torcedor do São Paulo, querer agradar o técnico, querer agradar o elenco. Ele não faz questão disso. Então, galera, me desculpem, mas quem acha que o James se doa pela seleção em busca de um espaço para querer provar, olha lá, eu tô bem aqui, eu quero espaço no clube também. Quem acha isso, me desculpe, mas você é um belo num trouxa para não falar outra coisa. É muito iludido, é muito inocente, porque nessa Copa América, além dessa questão da seleção ter um esquema para ele tá visando uma proposta milionária aí nos Estados Unidos, quem sabe em até mesmo um time menor do que o São Paulo da Europa, às vezes pega lá um Atlético do Bilbao na Europa. O James, ele quer ir para a Europa, ele quer ter uma última chance na Europa, ele não quer jogar no São Paulo, galera. Tenham consciência disso. Isso está mais do que claro, isso está mais do que comprovado. E queria saber de vocês, qual foi o momento que o James demonstrou o mínimo de vontade de estar no São Paulo? Então fica a pergunta para vocês aí. E quinta-feira tem um vídeo pré-jogo, São Paulo, Atlético Mineiro, São Paulo. Jogo dificílimo, como eu já disse. E vamos lá, bora tricolor. Falou!